boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui na página do Conectando Caminhos. Vamos começar. E o tema de hoje é como podemos nos comunicar com alguém que não está podendo utilizar a voz para poder se expressar. Esta é a live de hoje. No sentido de que você, se é um profissional da saúde, se você é uma pessoa que sofreu algum comprometimento na fala, que por algum motivo não está conseguindo utilizar uma das principais ferramentas de comunicação, que é a voz, né? Nós temos outras formas, né? Tem pessoas que nascem sem poder se comunicar, mas então as pessoas aprendem, né? Através de Libras, da língua dos sinais, enfim. Mas se você é uma pessoa, um profissional da saúde ou uma outra pessoa, enfim, um familiar, né? Que acaba por algum motivo não podendo utilizar aí essa ferramenta de comunicação que é a voz, é a minha live que eu quero trazer um pouquinho de conteúdo para vocês. Para isso, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu acho que vou fazer um pouco mais de sentido aí para algumas pessoas. Olá, Julia! Seja bem-vinda, Nayara, boa noite, Soraya, coisa boa vocês aqui comigo. Margarete, boa noite. Então, hoje eu vou contar um pouquinho dessa minha experiência, né? Em 2011 e 2012, eu fiz estágio de psicologia hospitalar na área de emergência e na UTI, num hospital escola aqui da minha região, aqui de Porto Alegre. Eu sou daqui do Rio Grande do Sul. Durante meu estágio de psicologia hospitalar, eu comecei a atender na UTI. Desculpa. E ao atender na UTI, eu comecei a perceber que os pacientes não podiam utilizar a voz para poder se expressar. E enfim. E aí, isso me gerou uma grande angústia, me deu uma necessidade de como que eu ia atender aquelas pessoas que por aquele momento, por aquela situação, não pôde utilizar a principal... Eu me afoguei, desculpa. E a minha voz ficou ruim, viu? Quando a gente não consegue utilizar a principal ferramenta de comunicação, principalmente durante uma live, viu como é que acontece? Enfim, então eu comecei a buscar materiais, né? E isso me incomodou muito, principalmente quando eu levava essa minha queixa para minha orientadora, né? Para minha supervisora na época. E eu fui conversar, fui buscar materiais na literatura de como que a gente podia auxiliar esses pacientes que estavam naquele momento lúcidos, orientados, conscientes, né? Então, eles sabiam muitas vezes o que estava acontecendo, mas eles também queriam fazer parte daquele tratamento, eles também gostariam de saber e gostariam de poder contribuir, de poder perguntar, de poder fazer parte, enfim, das decisões clínicas, das questões que estavam acontecendo, né, acometendo eles naquele momento da internação. Foi aí que eu comecei a levar essa angústia, porque eu percebi que esses pacientes eles não eram atendidos, principalmente pela equipe da psicologia. E eu hoje venho percebendo que em vários hospitais, né, em várias instituições, esses pacientes acabam não sendo atendidos, ou muitas vezes a gente acaba até atendendo, conversando, enfim, mas a pessoa, ela não consegue, a gente tem que entender através do balbuciar, então a gente vai fazendo leituras labiais, o que torna também algo, a comunicação se torna também comprometida, né? Então a gente não consegue ter uma comunicação mais evoluída, mais lúcida, né? A gente não consegue ter um desenrolar, porque às vezes se torna um pouco mais complicado, porque às vezes as pessoas não conseguem ter tanta, né, articulação de mexer, né, e falar realmente. Deixa eu dar oi para algumas pessoas que estão entrando aqui. Olá, Ediângelo, boa noite, que legal, Júlia, Soraya, Sara, que bom você aqui também, que bom, Elis, coisa boa você acompanhando a minha transmissão, Nayara, que coisa boa, oi, oi, boa noite para todos, Monique, estava acompanhando agora há pouco a live da Monique, né, bem interessante. Criança não pode namorar, então acho que
essa criança não namora, né? Acho que foi a live bem interessante, um tema muito bom. Ellen, boa noite, coisa boa vocês por aqui. Então, trabalhando nessa questão da comunicação, né? Como que a gente vai atender e como é que eu ia conversar, né, com essas pessoas que naquele instante, naquele momento, não podiam utilizar a principal ferramenta aí de comunicação, que é a voz. Muitos pacientes utilizavam a traqueostomia, que é aquela perfuração na traqueia, né? Então, naquele momento, aquele respirador, né? Então, ele ficava ligado no respirador, ou seja, trancava e não podia sair o ar, a pessoa não conseguia se escutar, não conseguia fazer, né, a questão da fonação e a voz não saía. Porque as pessoas às vezes me perguntam, Valéria, mas a pessoa usa traqueostomia, aquela traqueostomia que a gente pode colocar o dedo e a pessoa pode falar? Não, tem dois tipos. Tem a traqueostomia essa, né, que a pessoa fica ligada no respirador e aí a pessoa não consegue, não pode tapar porque fica com a questão do respirador. Essa outra traqueo a gente chama de traqueo metálica, né? Então, quando o paciente já tem alta ou quando não precisa mais estar vinculado ao respirador, então a gente utiliza a traqueo metálica, que daí fica assim como se fosse fica aquele um buraco, né? Fica mais... E aí o paciente pode tapar e aí sim sai aquela voz mais dentro, como se estivesse dentro de um túnel, assim, aquela voz mais... aquele som um pouquinho diferente, né? Então a pessoa consegue se comunicar através, sim, tapando, né? Mas para aqueles pacientes que não podem, ou então para alguma doença que acomete, como o acidente vascular cerebral, que é o AVC, né? Que causa aí afasia, traumatismo de crânio encefálico, algumas doenças como Alzheimer ou outras demências, doenças como câncer de boca, câncer de laringe, câncer de traqueia, né? Uma parte também que tenha esse comprometimento na fala, na voz. Autismo, né? Então, outras doenças neurodegenerativas ou doenças degenerativas mesmo, né? Que causam esse comprometimento na voz, também fica difícil aí de manter uma comunicação. Existe, né, em alguns materiais, como vocalizador, que é um outro aparelho, um aparelho que faz com que a pessoa possa aí ter uma maior estrutura. É um equipamento muito caro, não é viável em qualquer lugar e muito menos em qualquer família, né? Então se torna aí algo muito oneroso. Outras formas, né? A equipe da fonoaudiologia normalmente desenvolve alguns materiais mais elaborados também, vinculados para aqueles pacientes. Mas eu não tinha como ter um vocalizador e a equipe da fonoaudiologia, no lugar onde eu trabalhava, era muito difícil, assim, né? A gente tinha muito pouco acesso. Quando eu busquei na literatura materiais, esses materiais da fono, eram materiais muito vinculados com o público infantil, para crianças mesmo, e materiais muito personalizados para aquela pessoa. Então me surgiu uma grande dificuldade de como é que eu ia trabalhar com materiais para o público infantil, levar para um público adulto, né? Que dentro de onde eu trabalhava, onde eu fazia estágio, era um público de adultos a idosos, né? Então, um público um pouco diferente, assim. Então, não podia fazer com que o paciente também se sentisse infantilizado, né? Dentro daquele momento de internação. Ou seja, precisava fazer algo diferente. Então, busquei materiais e comecei a pensar, conversei com pessoas, enfim, e aí surgiu algo que pudesse facilitar, então, a comunicação que eu tinha com os meus pacientes. E aí eu quero apresentar para vocês algo muito especial, algo que foi assim, trabalhado, organizado, estudado, né? Algo que eu busquei e estou aí aprimorando, que é a pasta da comunicação. Essa ferramenta, ela foi realmente muito cuidada, né? Ela tem aí toda uma forma de ser trabalhada. E eu quero apresentar para vocês. Posso? Vocês querem saber um pouquinho de como é que funciona a pasta da comunicação? Querem? Dizem aí se vocês querem. Querem conhecer?
Sim, Ellen, aham. A pasta da comunicação, na verdade, ela surgiu através da minha necessidade dentro do hospital, né? Então a pasta, ela foi, não é essa pasta aqui, né? Quando eu fazia, ela era realmente uma pasta, então eu tinha uma pasta onde eu colocava as folhas e eu que montava uma por uma e eu trabalhava com os meus pacientes, né? Só que aí hoje, isso aconteceu lá em 2011 e 2012. E hoje, final de 2016, eu consegui, né, elaborar a pasta de uma forma muito mais organizada, com um designer mais bonito, assim, né, mais visual. As imagens foram todas remodeladas, foram todas trabalhadas, consegui colocar materiais também diferentes que pudessem aí facilitar mais a visualização. Então, todas as imagens, as imagens, elas são imagens ilustrativas, onde a pessoa pode apenas ver, apontar para aquilo que ela quer falar, ou seja, a pessoa, ela não precisa ser uma pessoa escolarizada, porque embaixo de cada imagem nós temos a palavra, então a pessoa ela não precisa ler, ela apenas precisa enxergar aquilo que está acontecendo. Então eu vou aproveitar e vou mostrar um pouquinho para vocês a pasta da comunicação. Então a pasta, ela é subdividida em 5 partes. Nessas 5 partes nós temos aqui, tô mostrando, Ellen, que coisa boa. Ó, ela é subdividida em 5 etapas. Na primeira parte nós temos as folhas brancas. Nessa primeira folha branca nós temos as orientações espaciais, algumas frases e números. Sim, tem frases e tem números. Para as pessoas que não podem, né, que não sabem ler e escrever, essa primeira parte a gente acaba não utilizando tanto, mas para outras pessoas sim. Então, o que eu disse? A pasta eu fiz para ela ser utilizada por todos os públicos, tanto de criança até idoso, né? Então qualquer pessoa pode utilizar essa ferramenta de forma única. A gente não precisa fazer uma pasta ou um material para cada pessoa, personalizar, porque isso se torna mais trabalhoso, né? É um investimento também um pouco elevado dentro de um ambiente, às vezes, onde a gente não consegue. Eu não conseguiria fazer uma pasta para cada paciente, seja no meu consultório, seja no ambiente hospitalar, seja na clínica onde a gente atende, é quase que inviável, né? Então, a pasta ela foi pensada de uma forma que eu pudesse usar com todos os públicos. Na outra parte, é a parte azul, onde a gente tem os estados emocionais, né? Como psicóloga, a gente não pode deixar de trabalhar algo que é tão valioso, que é falar, sim, das nossas emoções. Poder falar aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está precisando, né, aquilo que a gente realmente está sentindo naquele momento. Eu acho que esse é o fundamental para qualquer ser humano, né, a gente poder reconhecer se aquela pessoa está triste, se aquela pessoa está feliz, se aquela pessoa está esperançosa, né, o que aquela pessoa está sentindo. Sim, Ellen, foi meu trabalho de TCC, meu trabalho de conclusão do curso, né? Então eu fiz os meus módulos de estágio em cima da elaboração da pasta e foi meu trabalho de conclusão. Né? Depois nós tivemos aqui na parte amarela, a gente tem a referência de pessoa, família e equipe multidisciplinar. Então aqui eu também tive todo o cuidado de colocar todas as pessoas que fazem parte de uma família, né? Então todas as pessoas que fazem parte. Enfim, se eu pegar uma pessoa que alguém possa estar representado, independente se aquela pessoa, por exemplo, eu não tenho filhos, então eu não colocaria como filhos, né? Não faria referência aos filhos, mas daqui a pouco, se um dia, né, acontecer, eu quero ter filhos, então eu vou poder fazer referência. Se eu mostrar pra Ellen, eu sei que a Ellen tem um menino, né? Então a Ellen vai poder apontar e dizer, estou falando do meu filho, né? Então assim, a pasta ela não precisa ser utilizada, eu posso utilizar ela para qualquer pessoa, né? Então esse foi o cuidado que eu tive de fazer todas as referências de todos os membros de uma família, né? Inclusive eu vou mostrar para vocês também. Que o Ediângelo colocou, tive essa dificuldade de comunicação em uma instituição onde fiz estágio. Este material iria ajudar muito se fosse nos dias atuais. Exatamente, que bom, que bom que hoje a gente tem esse recurso, né? Hoje eu tenho visto muito, assim, conversado com muitos psicólogos e
não só psicólogos, né, mas é que com quem eu tenho me comunicado é a dificuldade que as pessoas têm de achar materiais, né? Inclusive, esse material pode ser utilizado pela equipe de enfermagem, né, pelos técnicos, por médicos, por nutricionistas, enfim, por todos os profissionais da área que podem aí se comunicar, inclusive por familiares, né, cuidadores de pessoas que por algum momento, né, não está podendo utilizar a voz. Aqui nós temos na parte verde, nós temos todos os verbos. Todos os verbos, aí já é demais, né? Mas assim, uma grande parcela de verbos que a gente possa aí juntar e fazer inúmeras frases, né? Então nós temos aí vários verbos que eu vou também mostrar para vocês. Na área dos substantivos, aqui já faz referência a parte da onde a gente vai poder explicar para aquela pessoa o porquê que ela tá com aquela limitação de voz. A gente pode também trabalhar questões de perda, de luto, né? A perda, não necessariamente a morte, né? Mas a perda daquela voz, a perda de algo que está acontecendo naquele momento. A gente vai trabalhar também como as dores. A gente vai trabalhar... a gente pode trabalhar como objetos, tem muitos objetos, assim, de coisas que a pessoa pode pedir, precisar, roupas, aparelho auditivo, dentadura, aparelho dentário, né, questões assim, óculos, relógio, enfim, diferentes materiais que podem fazer referência. Inclusive, nós temos também a parte da alimentação, onde a pessoa também pode pedir aquilo que ela gostaria, né, de comer. Animais, também às vezes as pessoas, eu tive cuidado de colocar também os animais, porque hoje os animais fazem muito parte aí da vida de como se fosse um membro da família, né? Como se fosse, não, é um membro da família. Então eu tive o cuidado de colocar, de um modo geral, animais. Daí as pessoas vão, né, perguntar gato, cachorro, papagaio, periquito, enfim, todos os animais que possam existir. Aí eu não coloquei todos os animais, porque senão seria muito grande a pasta. E eu tive também o cuidado de que ela fosse prática, fácil, de fácil manuseio, né? Então a pasta, ela é fácil também para você poder limpar a pasta. Então eu tenho todas as regrinhas aqui atrás, né, os 5 passos para a gente poder utilizar essa ferramenta, né? Então faça sempre a higienização da ferramenta antes e depois de usá-la, né, com álcool ou usando uma flanela ou papel toalha. Então assim você pode perceber que todas as folhas, né, elas são plastificadas justamente para a gente cuidar dessa limpeza, dessa higienização de uma pessoa para outra, né? Então, independente do lugar que essa pessoa se encontra, a gente tem que ter um material higienizado. A segunda etapa é, tanto o profissional ou familiar da pessoa que utilizará a pasta deverá fazer um reconhecimento do material antes da sua aplicação, ou seja, todas as pessoas que adquirem a pasta da comunicação, eu faço um treinamento online, né, um treinamento onde eu consigo passar todas as instruções, porque isso é fundamental. As pessoas precisam conhecer a ferramenta antes de trabalhar com alguém, ou seja, a gente precisa mostrar para essa pessoa quais são as áreas e todos os pontos onde essa pessoa precisa saber manusear, porque ela precisa mostrar para o outro, né, onde é que estão as figuras e fazer com que a pessoa possa achar na medida que ela for se comunicando. Inclusive, assim, a gente pede para a pessoa ler cada uma das figuras na hora de apresentar a pasta e fazer com que a pessoa vá apontando. Muitas vezes, lá no hospital, alguns pacientes, eles ficam acamados, né? E ficam, muitas vezes a gente chama de contenção, que é quando eles ficam com os braços, né, amarrados. Devido à sua condição clínica, às vezes é necessário que faça essa contenção, ou seja, muitos pacientes, ou então o paciente tem também a mão inchada, que a gente chama também de edemas, né? Então a pessoa às vezes não consegue manusear muito bem, mexer. Então às vezes é necessário que a outra pessoa que está se comunicando também possa ter todo esse cuidado de mostrar, apontar. Então eu sempre digo assim, a pessoa que vai utilizar a pasta, a gente tem que ter muita paciência, né? A gente tem que trabalhar a nossa ansiedade, porque a comunicação de pessoas que falam, que têm a mesma forma de fala, né, já se torna muito mais rápida, né? Então pessoas
que são surdo-mudos, que se comunicam por libras, tu vê eles falando, meu Deus, é muito rápido, né? Eu sei um pouco de libras, mas eu tenho mais dificuldade, teria que, né, tem que ser devagar, é que nem falar em outro idioma, né? Então, quando as pessoas estão falando dentro da sua mesma forma de comunicação, é muito mais fácil porque a pessoa domina aquilo, né? Então, quando a gente está utilizando uma ferramenta, é a mesma coisa, a gente tem que fazer devagar até a gente pegar a prática para depois já ir manuseando a pasta de forma rápida, simples e sem grandes preocupações. Tem mais algumas pessoas que falaram aqui. Algo que pensei agora, Valéria, a pasta pode utilizar também na psicoeducação, tratamento e treino comportamental no trabalho com autistas severos ou moderados, pois os leves geralmente são oralizados. Exatamente, Ellen. Hoje a pasta também está sendo utilizada com pacientes com autismo, né, nessa parte de psicoeducação, exatamente. Por isso que eu disse que a pasta também pode ser utilizada no público infantil, porque normalmente as pessoas começam, né, com a questão do autismo, muitas vezes vem na infância, né? Então a pasta também é utilizada com autistas, sim, nessa questão da psicoeducação, exatamente. Shana, boa noite, coisa boa. Pensei no mesmo que a Ellen, vou divulgar no grupo da minha pós. Que bom, Monique, obrigada, divulguem. Que legal, gurias, podem divulgar bastante aí. Então vamos continuar. E nem eu tinha dito, né, a gente pode utilizar a expressão, né, os olhos, para poder se comunicar. Então eu utilizo uma simbologia que é duas vezes, duas piscadas para o sim e uma vez para o não, né? Então eu tenho essa forma aí de comunicação. E aí a gente começa o diálogo. Então a gente vai começar aí a conversar. Leânia, Reis, tudo bem? Vanessa, coisa boa vocês por aqui. Então, a pasta da comunicação. Agora eu vou mostrar para vocês como, né? Então, mostrei as 5 partes, onde ela é subdividida. Expliquei como é que ela, né, quais são os 5 passos fundamentais para a gente começar a utilizar a ferramenta. E agora eu vou mostrar um pouco de cada uma das figuras. Então, nessa primeira parte, como eu disse, na primeira parte da orientação espacial, nós temos, né, o alfabeto. Eu deixei em destaque as vogais, né, para facilitar aí na hora de encontrar as letras. Nós temos também os números, né, de 1 a 10, para fazer aí a referência. Nós temos bem uma questão de orientação, né, um calendário com os dias da semana, onde as pessoas podem se localizar no dia, no espaço, os meses do ano. Tá dando para acompanhar, pessoal? Os meses do ano. E aqui, e sem contar que a pasta ela pode ser utilizada na parte também de reabilitação, né? Como ela é toda plastificada, você também pode utilizar alguma canetinha onde pode ajudar com que a pessoa monte o relógio, né, apaga. Então você também pode ter esse recurso aí manual. O que, quando, como, onde, porquê. Né? Então você também pode, algumas frases que as pessoas mais falaram, assim, né? O que aconteceu, onde estou, o que eu tenho, como estou, quero ir para casa, quero ver minha família, mas no âmbito de hospital, assim, né? Mas essas outras a gente pode utilizar não só em hospitalar, né? Na clínica mesmo, querendo saber o que está acontecendo. Questões, agora chegam as imagens, né? Então você pode ver que todas as imagens elas são ilustrativas, onde faz referência para aquilo, e embaixo de cada imagem nós temos a palavra. Então, a gente trabalha a questão da localização, que isso é muito importante, né? Principalmente com pacientes idosos, a gente gosta aí de fazer com que a pessoa se situe no espaço onde ela se encontra, onde é que ela tá, se ela, qual é o estado, a cidade, se ela sabe mais ou menos nos dizer que horas são, então se é dia, se é noite. Então essa questão de orientação espacial é super importante para a localização, principalmente com pacientes idosos, para a gente cuidar muito dessa questão de desorientação. O oi, o tchau, né, que é essa primeira parte aí de comunicação. E eu gosto muito dessa imagem, que eu vou mostrar pra vocês, que é a escala da dor. Né? Então eu tenho uma referência de masculino e feminino, graduado de 1 a 10. E as cores foram pensadas como nas questões da sinaleira, né, do verde,
do laranja e do vermelho. Então o verde, que é a dor mais fraca, o amarelo já é uma dor mediana e o vermelho faz aí referência a uma dor mais intensa, né? Então a pessoa pode apontar para imagem e nos dizer aonde que está doendo, né? Então tanto no lado de frente quanto na parte de costas. Vou falar sobre isso, Ellen. A Ellen perguntou sobre a questão da parte digital. Vou responder isso lá no finalzinho do vídeo, a gente vai falar sobre isso sim. Ó, nessa parte aqui, acho que né, a parte importante: verão, inverno, primavera, outono, né, são as estações do ano também, de fazer com que as pessoas tenham aí uma referência. E chegou a parte que é super interessante, né, que é a parte dos nossos estados emocionais. Então aqui a pessoa vai nos dizer se está feliz, se está triste, se está com medo, se está com raiva. Então assim, eu tenho tido hoje muitos relatos das pessoas que vêm utilizando esta ferramenta. E um dos relatos que eu tive agora, recentemente, foi com uma psicóloga do Rio de Janeiro. Essa psicóloga está utilizando a ferramenta no seu ambiente hospitalar. E ela me trouxe, eu até pedi para ela gravar um depoimento, contando que ela estava atendendo um paciente de jovem, uns 24 anos, 25 anos, enfim. E esse paciente, ela não sabia exatamente o que ele estava sentindo, né? Ele está com uma doença neurodegenerativa e ele não está podendo se comunicar, ele está perdendo os movimentos. E uma das questões, ela imaginava que ele estivesse triste, né? E aí ela foi atendê-lo, enfim, e ela percebeu que ele estava com muita raiva, né? Então, ela mostra bem essa questão e faz referência, né, do momento em que ela mostra essa imagem, ele faz a referência da raiva, assim. Então ela conseguiu trabalhar bem essa parte com ele. Então esse relato ela vai nos trazer, eu pedi autorização dela para falar, que não vou falar nome de paciente, enfim, não vou dizer quem é, mas ela traz a importância que naquele momento ela não imaginava, né, que fosse esse sentimento que aquela pessoa estava sentindo naquele momento, né? Então ela mostra assim como a pasta pôde ajudá-la a pensar em outros sentimentos, né, que aquela pessoa pôde expressar, pôde dizer que não era uma simples tristeza, era muita raiva do que estava acontecendo com ele, né, do que estava acontecendo devido à sua limitação, devido à doença, devido ao prognóstico também da doença, enfim. Então acho que nessas questões isso é muito rico, né? Aqui nós temos também preocupado, dúvida, saudade, sozinho, né? Às vezes as pessoas também estão se sentindo sozinhas diante da sua internação, apaixonado, tá com vergonha, ciúmes, né? Também faço referência, às vezes, a alguma limitação da questão de estado de saúde, né? Tá com tremendo, está suando, está febril, está tonto, enjoado. E aqui chegamos na parte amarela, né? A parte amarela, nós temos todas as referências de pessoa, né? Então, eu vou passar aqui para vocês verem. Então, eu, tu, você, mãe, mulher, menino, bebê, criança, casal, família, pai, mãe, filhos, avô, avó, netos, tio, amigo, vizinho, né? E aqui nós temos todas as pessoas que fazem parte de uma equipe, né? Então, se aquela pessoa está com uma limitação de voz, devido a alguma patologia, devido a alguma doença, enfim, a gente faz aí a referência dos profissionais da área da saúde, né, em função dessa questão da fala. E aí a gente vem aí como médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, educador físico. Eu tive todo o cuidado também de todas as palavras terem os dois gêneros, né? Tanto no gênero masculino quanto no gênero feminino, né? O psicólogo, psicóloga, né? Fonoaudiólogo, nutricionista, dentista. Aí a recepcionista, o recepcionista, a pessoa que cuida, né, da recepção, assistente social, estagiário, farmacêutico, né? Então são profissionais aí que fazem parte. Algumas pessoas me perguntam, mas por que não coloca todas as profissões? Porque uma pasta, né, a gente até pode pensar no futuro, mas é que é muita profissão, né, gente? Mas assim, o cuidado que eu tive na hora de fazer eram os profissionais da área da saúde que pudessem estar vinculados principalmente com essa questão da perda da voz, né,
por um período. Tem pessoas que às vezes ficam durante 1 mês, 2 meses, 4 meses, 7 meses, 1 ano, 2 anos, enfim. Tudo depende dessa limitação em função da doença, né, que está vivendo. E chegamos também nas partes dos verbos, né? Então, nós temos como comprar, pagar, cair, falar, ouvir, beijar, né? Então, frases, né? Algumas imagens que podem aí juntar e a pessoa fazer referência. Então, muitas pessoas pedem aqui no comprar e pagar, né, devido a uma internação, às vezes ficam preocupados com as contas de casa, né? Então, será que pagou a conta da luz, né? Muitas vezes chefe de família, pessoas aí que ficam preocupadas, né? Questão de promessas. Então, rezar, vencer, ler, escrever, acender. Tem algumas pessoas que me perguntam assim, ai, mas Valéria, tá, mas por que a pasta? Será que a pasta as pessoas não podem escrever? Depende. Tem pessoas que às vezes não conseguem, muitas vezes, nem escrever devido à sua condição clínica, né? Então, às vezes, a pessoa também perde a questão da escrita. E se for uma pessoa que não é escolarizada, também a questão da escrita também já se perdeu, né? Algumas pessoas me perguntam assim, por que você não utiliza o computador? Porque dependendo do local onde essa pessoa está, ou seja, se é num ambiente hospitalar, muitas vezes esses equipamentos eletrônicos, eles não podem entrar, né, nessas instituições clínicas. Também entrar o equipamento também é complicado. Então, por isso, de uma ferramenta que pudesse ser manuseada e que não tivesse também tantos custos. Então, na parte dos substantivos, a gente tem aí outra referência onde a gente faz aí de hospital, falando para a pessoa onde é que a pessoa está, onde é que a pessoa se encontra, se é numa clínica, se é em casa, né? Então, se está utilizando a traqueostomia, né, a grande maioria da limitação de fala é através da tráqueo, então o porquê dessa tráqueo, da tráqueo, né, ou do tubo, o que está acontecendo, quais são as medicações que muitas vezes são necessárias, né? Então aqui a gente tem uma imagem que é bem importante, principalmente para a área da psicologia, onde a gente vai conseguir trabalhar perda, luto, né? A questão de enterro, cremação, questões que são pesadas, são fortes, né? Algumas pessoas não gostam assim de falar, mas é super importante, principalmente para nossa área da psicologia, porque é algo que a gente precisa trabalhar com esses pacientes, né? Não com todos, né? Tô falando que a gente, quando tem um paciente de uma situação, dependendo da idade, dependendo do caso clínico, esse é um assunto que também pode vir, né? Então, faz aqui, a pasta teve o cuidado de colocar. Mas também nós temos outras imagens, como eventos, formaturas, né? A questão de roupas, como eu tinha comentado. Objetos como óculos, dentadura, jornal, telefone, né? A referência também com os animais, alimentações, todos os alimentos, né? Então, fiz aqui uma breve apresentação da pasta da comunicação, onde você pode estar utilizando no seu ambiente clínico, no seu ambiente hospitalar, no seu ambiente institucional, enfim, na sua casa. Você pode utilizar com crianças, com alguma limitação, paralisia cerebral, você pode utilizar com autismo, né? Então, enfim, tem muitas doenças, enfim, tem muitas coisas que podem acometer a fala, a voz, né? A expressão da nossa comunicação. Então, hoje a pasta ela está sendo comercializada, hoje eu consigo divulgar essa ferramenta e você também pode adquirir essa ferramenta, tanto para utilizar com os seus pacientes, com algum conhecido, né, com algum familiar, enfim. Hoje, como é que você faz para adquirir a pasta da comunicação? Acesse o site valeriafagundes.com.br e você acessa no link Pasta da Comunicação. Ali você encontrará 4 vídeos onde eu faço uma apresentação, uma breve apresentação da pasta. Basicamente, como eu acabei fazendo aqui para vocês, ali eu explico um pouco mais. E você pode fazer o investimento, né? O investimento também pode ser feito parcelado, você vai fazer pelo PagSeguro. O que a Ellen nos perguntou? Algo essencial de ressaltar, uma única pasta pode ser utilizada inúmeras vezes, certo? Ou seja, é um investimento único. Exatamente, Ellen. É um investimento, essa pasta, né, o valor, o investimento
que você vai fazer, ele é um investimento baixo, perto do que ela realmente, do que a gente realmente poderia ir, do que a gente realmente, do que ela realmente vale, se a gente for ver, né? Quanto custa pra gente não poder utilizar, né, a nossa voz, ou quanto custa a nossa voz hoje. Então, o fato de a gente não poder expressar, a gente não poder se comunicar é algo que realmente é muito difícil, né, para algumas. Eu, principalmente, né, acho que se eu ficasse sem poder falar, nossa, eu não sei, assim, é algo muito, muito difícil. Então, eu me coloquei também nessa situação, né, nesses atendimentos, porque é algo que é muito angustiante, os pacientes tinham um sofrimento emocional muito grande. E o que eu pude perceber, né? Os pacientes que utilizavam a pasta da comunicação, que podiam expressar, eles se sentiram muito mais acolhidos, muito mais valorizados, eles puderam ressignificar a sua identidade, eles puderam expressar os seus sentimentos, ou seja, a pasta hoje fez com que essas pessoas pudessem trazer, né, os seus sentimentos, pudessem expressar aquilo que eles realmente estavam sentindo. Então, só o fato de a gente poder fazer mudanças também de planos, de condutas, seja a conduta médica, enfim, a gente poder dizer para aquilo que a gente está realmente sentindo, né? A pessoa poder expressar o que ela está sentindo já é muito significativo, já é muito valioso. Então, realmente isso não tem preço, né? Eu tenho acompanhado desde 2011 até hoje inúmeros pacientes, inúmeros relatos de profissionais que já vêm utilizando a pasta, e eu vejo muito resultado, assim, tenho observado muitos resultados e tenho tido muitos relatos maravilhosos dos profissionais, né? Então, hoje a pasta ela já se encontra aqui em Porto Alegre, em diferentes hospitais, e neste final de semana eu tive o prazer de participar de um dos maiores eventos de psicologia hospitalar, foi Psicologia Sem Fronteiras, onde eu pude apresentar esta ferramenta de forma rápida, singela. Neste momento eu consegui também fazer com que a pasta, né, as pessoas puderam adquirir, e hoje a pasta também está se encontrando em diferentes estados do Brasil. E eu faço o convite, que se você necessita aí de uma comunicação melhor com alguém que você conheça, seja no seu ambiente da clínica, seja, enfim, todos os lugares onde eu falei durante essa transmissão, né? Então, que você possa acessar o site valeriafagundes.com.br e fazer aí a sua aquisição. E a gente vai manter contato, você vai poder participar eu tenho um grupo no WhatsApp, onde a gente vai poder trocar informações referente à pasta, né? Pode trocar informações de como você pode utilizar melhor esta ferramenta. E vai participar também, vai ganhar também um treinamento online, onde eu vou poder explicar mais detalhadamente como que você faz para se comunicar num ambiente clínico, hospitalar, enfim, todos os ambientes, inclusive na parte da reabilitação, que é uma das formas que a gente pode utilizar aí a pasta da comunicação. Alguma pergunta? A Ellen tinha me feito uma pergunta, né, Ellen? Formato digital. Bom, este é um formato que estamos, né, eu digo estamos, né, mas que eu estou pensando, né, é uma área que estou estudando ainda sobre essa parte digital. Neste primeiro momento, a minha ideia é fazer com que ela fique mais maleável, né, que ela seja aí acessada, porque por tudo isso que eu disse, né, para as pessoas poderem se comunicar realmente, terem essa troca de informação, e porque em alguns lugares o formato digital não consegue ter acesso. Mas sim, o formato digital está sendo estudado. Quem sabe aí trago novidades em breve de algo interessante, mas não sei quando, mas em breve estarei aí trazendo uma novidade para vocês. Essa área está sendo bem elaborada, estou com algumas ideias, já estou buscando aí parceiros, enfim, pessoas que possam me auxiliar nessa questão. Mas obrigada por lembrar, eu acho que é super importante a parte digital. Sim, respondi sua pergunta. O que a Monique disse? Projeto lindo, não deixo de me orgulhar por você. Obrigada, que linda, querida. Ai, obrigada, muito obrigada.
Realmente eu fico muito emocionada porque é um projeto que foi desenvolvido lá atrás, há tanto tempo, e hoje tá aqui. Lindo. Mais alguma pergunta? Ficaram com alguma dúvida? Consegui explicar? Alguma dúvida? Tem mais algumas pessoas aqui me acompanhando? Vocês entenderam tudo que eu falei? Querem que eu explique mais alguma coisa? Não? Sim? Não? Então tá. Então eu fico à disposição para vocês que quiserem conversar comigo. Tem o meu site valeriafagundes.com.br. Ali você pode acessar todas as informações referentes à pasta da comunicação e também tem os vídeos explicativos aonde você pode também acessar, entender um pouco mais sobre esta ferramenta e venha fazer parte aí de um grupo aonde tem uma outra maneira de a gente poder ajudar todas as pessoas que de alguma forma não estão podendo utilizar uma das maravilhosas formas de comunicação que é a voz, mas a gente está achando aí uma outra forma de poder fazer com que essas pessoas possam expressar tudo aquilo que elas querem. Deixa no comentário da live o site sobre a pasta. Obrigada, vou colocar. Se quiser colocar pra mim aí, pode pôr também. Elisângela, perdão, troquei aqui. Thaís, bem explicado, que bom! Dá gosto de ver. Obrigada, Júlia, adoro! Exatamente. Para você que está assistindo a minha live ao vivo ou gravada, por favor, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essa incrível ferramenta de comunicação que é a pasta da comunicação. Se você tem alguém conhecido, se você tem alguém que você acha que pode se interessar, coloque nos comentários aqui abaixo o nome dessa pessoa, que ela possa depois assistir também essa pasta ou compartilha para ela no Facebook, né? Ou em outras redes sociais também esse vídeo também pode ser compartilhado, pode ser divulgado. Qualquer dúvida eu fico à disposição para vocês e aí eu vou respondendo na medida do possível todas essas questões. Beijo para todas, para todos, um grande abraço. E a live de hoje, então, foi um pouquinho diferente daquelas lives que eu faço, que é para o público aqui da live do Conectando Caminhos. Mas, como se diz Conectando Caminhos, a gente tem que conectar todas as pessoas neste mundo, né? Então não podemos deixar as pessoas de ficarem de forma aí excluída da sociedade. A gente tem que, apesar da sua limitação, a gente tem que fazer com que essa pessoa seja inserida, seja acolhida e possa aí trazer todas as suas expressões. Muito obrigada, um grande beijo a todas e a todos e até quarta-feira que vem, onde estarei trazendo mais um assunto interessante aí para a página do Conectando Caminhos. Um beijo para todo mundo, tchau, tchau!